Você já esteve em uma situação na qual toda esperança humana havia acabado? Talvez tenha sido diante de uma enfermidade em que os médicos disseram que não havia mais nada a fazer. Talvez tenha sido em uma crise financeira na qual todas as portas estavam fechadas e não havia para onde correr. Talvez tenha sido em uma luta familiar em que os laços pareciam romper-se para sempre. É nesse momento, quando os recursos humanos se esgotam e a força da nossa própria mão já não consegue sustentar nada, que surge a pergunta mais dolorosa: e agora? É nesse vazio, nesse silêncio, nesse fim de estrada que muitos acreditam estar sozinhos. Mas é justamente aqui que Spurgeon nos lembra de uma verdade poderosa. Quando a esperança humana acaba, o amor de Deus começa a agir de forma ainda mais intensa. O coração humano é frágil e se agarra facilmente ao que vê, ao que pode controlar. Quando há dinheiro na conta, pensamos que está tudo bem. Quando há saúde, acreditamos que nada nos falta. Quando as pessoas estão ao nosso redor, sentimos que somos fortes. Mas basta a perda de um desses pilares para o chão desaparecer sob os nossos pés. E nesse ponto, muitos esmoronam, pensando que é o fim. Mas, na verdade, é apenas o começo. Porque o fim da nossa esperança humana é o palco perfeito para a manifestação da graça divina. Quantas vezes você já não se sentiu assim? Vendo os dias passarem e nada mudar, orando e esperando, mas não vendo respostas. Talvez você tenha pensado: Deus me esqueceu. Deus se calou. Talvez Ele nem esteja me ouvindo. Essa é a dor mais silenciosa que podemos carregar. A de acreditar que fomos abandonados. Mas a promessa do Evangelho é clara: Deus nunca nos abandona. Spurgeon dizia que a esperança humana pode falhar, mas o amor de Deus jamais falha. Ele pregava que, quando tudo parece perdido, é então que o céu se abre para mostrar o poder da graça. A Bíblia está cheia de exemplos que confirmam essa verdade. Pense em Abraão, que já em idade avançada ouviu a promessa de que teria um filho. Humanamente, era impossível. Sua esperança natural havia se esgotado. Mas em Romanos capítulo 4, versículo 18, está escrito que Abraão, contra toda esperança, creu em esperança. E o impossível aconteceu. Pense em Israel diante do Mar Vermelho. Atrás, o exército de Faraó. Na frente, o mar intransponível. Humanamente, não havia saída. Mas quando a esperança humana acabou, o amor de Deus abriu caminho onde não havia caminho. Lembre-se também de Lázaro, já morto há 4 dias. Humanamente, não havia retorno. Mas quando a esperança humana acabou, Jesus declarou: Lázaro, vem para fora. E a morte foi vencida pelo amor divino. O contraste é profundo. O mundo nos ensina que quando tudo acaba, acabou de vez. O mundo diz que não há retorno, que não há solução, que não há o que fazer. Mas o reino de Deus nos ensina que quando tudo parece acabado, na verdade está começando. O mundo olha para a morte e vê derrota. O reino olha para a morte e vê ressurreição. O mundo olha para o deserto e vê esterilidade. O reino olha para o deserto e vê um lugar de encontro com Deus. Essa é a lógica do Evangelho: transformar finais em começos, lágrimas em sementes, desespero em esperança. E talvez você esteja vivendo agora esse ponto de virada. Talvez esteja no limite da sua força, no fim da sua esperança. E quero te dizer, não é o fim. É o lugar exato onde o amor de Deus começa a se manifestar de forma mais intensa. O Salmo 34, versículo 18, nos lembra: perto está o Senhor dos que têm coração quebrantado e salvos contritos de espírito. Isso significa que quando você chega ao ponto em que não tem mais para onde correr, Deus se aproxima ainda mais. Ele se revela no seu quebrantamento. Ele transforma a sua fraqueza em lugar de encontro. Spurgeon pregava que o amor de Deus não é limitado pelas circunstâncias humanas. Ele dizia: aonde o desespero do homem termina, o amor de Cristo começa a brilhar com toda a sua intensidade. Essa é a essência da fé: confiar quando não vemos saída. Esperar quando tudo parece contrário. Descansar quando não há explicação. É nesse lugar que a fé se torna real, porque deixa de depender do que vemos e passa a depender apenas de quem Deus é. Talvez você se pergunte: mas como viver isso na prática? Como encontrar força quando já não há mais esperança humana? A resposta está em reconhecer que não somos chamados a lutar sozinhos. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 10, Paulo declara: quando estou fraco, então sou forte.
Ele havia entendido que a fraqueza humana é o espaço onde a força divina se manifesta. Por isso, hoje quero te convidar a enxergar suas lutas de outra forma. Se as portas estão fechadas, é porque Deus vai abrir um caminho maior. Se o diagnóstico é impossível, é porque Ele quer mostrar que é o Deus do impossível. Se você sente que está no fim, é porque Ele está prestes a começar algo novo. O fim da sua esperança não é o fim da história. É apenas o início da história de Deus em sua vida. E talvez seja exatamente aqui que você se encontra hoje. No limite, no fim das forças, sem ver solução. Você já tentou de tudo. Já pediu ajuda a pessoas, já se esforçou ao máximo, já fez planos, mas todos falharam. O que resta é apenas o silêncio, aquele vazio que grita dentro da alma e parece sufocar. Mas escute com atenção, esse lugar que você chama de fim é o lugar que Deus chama de começo. Spurgeon dizia que o amor de Cristo se manifesta de maneira mais intensa quando todo o resto falha. Ele lembrava que o nosso desespero não é um obstáculo para Deus, mas o cenário perfeito para o seu poder ser revelado. A palavra de Deus confirma isso em diversos momentos. No Salmo 40, versículo 1, Davi diz: "Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor." Perceba, não foi no imediatismo, não foi quando tudo estava sob controle. Foi na espera, no desespero, na paciência forçada pela falta de saída. E nesse ponto Deus se inclinou. Em Isaías capítulo 40, versículo 31, está escrito: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão, e não se cansarão, caminharão, e não se fatigarão." A renovação não vem enquanto ainda temos reservas próprias. A renovação vem quando nossas forças já se esgotaram, e dependemos unicamente dele. É aqui que acontece o contraste mais poderoso. Enquanto o mundo diz que a espera é perda de tempo, o reino de Deus mostra que a espera é escola de fé. Enquanto o mundo viu o desespero como prova de abandono, o reino viu o desespero como preparação para o milagre. O mundo olha para a cruz e enxerga derrota. O reino olha para a cruz e vê vitória, porque foi ali, no aparente fim, que o amor de Deus se revelou na sua forma mais plena. E é isso que precisamos entender. A cruz é a maior prova de que quando a esperança humana acaba, o amor divino começa. Os discípulos de Jesus pensaram que tudo tinha terminado na sexta-feira da crucificação. Suas esperanças foram sepultadas junto com o corpo de Cristo. Mas no domingo, a ressurreição mostrou que o amor de Deus é mais forte do que a morte, mais forte do que o pecado, mais forte do que qualquer desespero humano. O que parecia o fim tornou-se o maior começo da história da humanidade. Talvez você esteja olhando para a sua vida agora como se fosse a sexta-feira da crucificação. Tudo parece perdido, acabado, sem solução. Mas quero te lembrar, o domingo da ressurreição já está a caminho. E quando ele chegar, você vai entender que o amor de Deus estava trabalhando mesmo quando você não via. Spurgeon pregava que o cristão nunca deve medir o amor de Deus pelas circunstâncias visíveis, mas pela obra consumada de Cristo na cruz. E aqui está uma aplicação prática que pode transformar sua caminhada. Quando sentir que chegou ao fim, faça 3 coisas simples. Primeiro, declare em voz alta versículos de esperança. Leia o Salmo 27, versículo 14. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Repita quantas vezes for necessário até que sua alma seja lembrada de que ainda há um Deus que cuida de você. Segundo, escreva em um caderno todos os momentos em que Deus já te ajudou no passado. Recordar é um ato de fé. Lembre-se, o mesmo Deus que te sustentou ontem, vai te sustentar hoje. Terceiro, entregue diariamente sua dor ao Senhor. Pode ser em silêncio, pode ser com lágrimas, pode ser com suspiros. O importante é colocar diante dele tudo que pesa em sua alma. Agora, cheguemos ao clímax espiritual deste momento. Feche os olhos e imagine todas as áreas da sua vida onde a esperança humana acabou. Pode ser sua saúde, sua família, seu trabalho, seus sonhos. Visualize esse cenário, e em espírito, declare: aqui é o fim da minha esperança, mas é o começo do teu amor, Senhor. Faça desse ato uma oração profética. Porque todo deserto pode se transformar em jardim. Todo vale de ossos secos pode se transformar em exército vivo. Toda noite escura pode se transformar em manhã de alegria. O amor de Deus não depende das circunstâncias, nem do que você sente. Ele é constante, eterno, inabalável.
E é esse amor que começa a agir de forma mais intensa quando a esperança humana termina. É nesse momento que você descobre que nunca esteve sozinho. O Deus que te criou, que te chamou, que entregou seu Filho por você, está presente em cada detalhe, transformando o fim em recomeço. Por isso, não desanime. Não desista. Não entregue sua fé ao desespero. Se a esperança humana acabou, celebre, porque isso significa que o palco está pronto para o amor de Deus entrar em cena. Spurgeon dizia que o cristão nunca deve se desesperar completamente, porque o fim de suas forças é apenas o início da graça. E agora eu quero te convidar a fazer um ato de fé. Escreva nos comentários: minha esperança acaba, mas o amor de Deus começa. Essa declaração é mais do que palavras. É uma arma espiritual. Cada vez que você escreve ou pronuncia isso, você está reafirmando sua fé, lembrando a si mesmo e ao mundo espiritual que sua vida não está nas mãos do acaso, mas nas mãos do Pai de amor. Deus está com você. Ele viu o seu desespero, entende o seu silêncio, recolhe suas lágrimas e transforma seus suspiros em oração. Quando a esperança humana acaba, não significa que tudo está perdido. Significa apenas que chegou a hora do amor de Deus começar a agir de maneira sobrenatural. E esse amor nunca falha, nunca desiste, nunca abandona. Ele é fiel até o fim.